Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu separei para vocês uma lista com 5 livros incríveis, muito marcados pela questão da passagem do tempo e a sua influência na vida das pessoas. Eu, como historiador, gosto muito desse assunto. Eu acho fascinante a forma como a literatura consegue nos dar uma ideia da passagem do tempo nos personagens e também nas suas vivências. Esse é um tema que mexe bastante comigo como leitor, sabe? Essa coisa da finitude da vida, da forma como mudamos com o passar dos anos, seja fisicamente ou até no próprio modo de pensar. Para vocês terem uma ideia, alguns dos livros que eu vou comentar aqui com vocês me marcaram tanto que me fizeram até tomar algumas atitudes e iniciativas na minha própria vida que, sem ler, talvez eu nem tivesse tomado. Por isso, a lista de hoje é composta exclusivamente com livros que eu tenho muito carinho, com livros que realmente estão entre os meus favoritos da vida. Eu espero então que vocês gostem do conteúdo de hoje por aqui. Mas antes de falar sobre cada um desses títulos, eu só quero deixar aquele recadinho de sempre. Pensando em deixar o mais acessível possível, eu dei uma reformulada no Apoia-se do canal e agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas, temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para a escolha de resenhas ou de vídeos aleatórios, e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. É isso, pessoal. O link para apoiar está aqui no inicinho da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Começando então a lista de hoje, o primeiro livro que eu quero comentar aqui com vocês se chama O Deserto dos Tártaros, um livro do escritor italiano Dino Buzzati, que eu li nessa edição aqui da editora Nova Fronteira e que conta com uma tradução feita por Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Nessa obra, nós acompanhamos a história de um jovem e ambicioso tenente chamado Giovanni Drogo, que foi encaminhado para o serviço num forte conhecido como Forte Bastiani, localizado perto de um deserto. Esse local, antigamente, era muito importante para impedir os tártaros de invadir o território. Ao chegar lá, o tenente começa a sentir aquilo que muitos outros militares sentiam, que era o desejo de ficar no forte para ter o seu momento glorioso, para ajudar, de repente, a defender as fronteiras de uma nova invasão ou algo desse tipo, mesmo sem ter nenhum tipo de indício de ameaça por parte dos tártaros. Para mim, em resumo, essa obra é muito sobre a importância de valorizar o tempo, mas principalmente sobre a importância de prestar atenção nele. Ao meu ver, esse livro é muito também sobre aquilo de você sempre ficar na sua zona de conforto, sabe? De você nunca se aventurar, de nunca se arriscar, minimamente que seja, por medo das possíveis consequências. O Dino Buzzati, nesse trabalho, nos mostra que o tempo passa, que se você ficar esperando muito para agir, talvez seja tarde demais. Se você ficar sempre ali, né, na expectativa daquele suposto momento ideal. O Deserto dos Tártaros fala um pouco sobre isso tudo. Eu acho, inclusive, que é o tipo da leitura que vai tocar mesmo na ferida de algumas pessoas, que te coloca para refletir sobre a sua vida e sobre o que você está fazendo dela. Continuando a lista, eu quero comentar agora com vocês sobre um livro incrível chamado simplesmente de Stoner, do escritor norte-americano John Williams, que eu li nessa edição aqui da editora Rádio Londres, e que conta com uma tradução feita por Marcus Maffei. Aqui nós temos a biografia de um homem normal, uma pessoa comum chamada William Stoner. Nós acompanhamos a sua vida do início ao fim, a sua juventude no campo, as suas conquistas, a sua vida profissional no meio acadêmico, a sua vida pessoal, o casamento, as suas tristezas, os seus erros e seus acertos. Assim como o Deserto dos Tártaros, Stoner é um livro que dá uma falsa sensação de ser uma história onde nada demais acontece.
Talvez para alguns até seja isso mesmo, mas se você observar com atenção, observar ali nas entrelinhas, vai perceber que esse é um livro que fala muito mais do que se pode imaginar. De todos os livros que eu li até hoje, esse daqui com certeza foi um dos que mais mexeu comigo, um dos que mais me emocionou até. O Stoner, ele é um personagem tão real, tão possível, tão próximo da realidade, que inevitavelmente nós nos enxergamos nele em algum aspecto da sua vida. A questão do tempo nesse personagem principal vem muito com relação à forma como observamos o desenvolvimento dele no decorrer das páginas. Acompanhar a vida do Stoner é como presenciar a passagem dos anos, ver o peso das suas decisões, o desenrolar das suas atitudes e as consequências que só o tempo irá dizer. Através da vida desse personagem, nós conseguimos pensar sobre quais são os nossos valores, se nós fazemos o que amamos de fato e também se estamos aproveitando bem a nossa existência. Continuando o vídeo, o próximo livro que eu quero comentar com vocês é da literatura nacional. No caso, esse livro aqui é chamado Ciranda de Pedra, da escritora Lígia Fagundes Telles, que eu li nessa edição aqui da editora Companhia das Letras. Nessa obra, nós acompanhamos a vida de Virgínia. Inicialmente, lemos sobre a sua infância marcada por muitos traumas. Ela morava com a sua mãe e padrasto, além de também conviver esporadicamente com as suas irmãs, amigos das irmãs e também com seu pai, pessoas que não lhe tratavam muito bem. Na segunda parte do livro, nós continuamos acompanhando essa mesma personagem, a Virgínia, só que agora já adulta, já mais madura, e convivendo, inclusive, com aquelas mesmas pessoas, aquelas pessoas do passado, o que lhe permitiu compreender melhor quem elas eram, as suas falhas de caráter e coisas assim. Dentro da questão da passagem do tempo, esse livro acaba falando muito sobre maturidade, sobre como a passagem dos anos meio que nos possibilita, a possibilidade de interpretarmos as coisas com outros olhos, de criar uma nova interpretação sobre as situações, sobre aqueles que nós convivemos anteriormente e por aí vai. A Lígia explora com detalhes o psicológico dos seus personagens, especialmente, óbvio, da Virgínia, o que nos permite ver a forma como a sua compreensão de mundo mudou, a forma como ela lida com as pessoas também foi mudando conforme ela foi amadurecendo. Continuando a lista, agora eu quero falar um pouquinho sobre literatura russa, sobre um livro muito famoso, uma novela, na verdade, muito famosa, chamada A Morte de Ivan Ilitch, escrita pelo Tolstói. Eu li esse livrinho aqui numa outra edição, mas eu recomendo muito para vocês essa, da editora 34, que conta com uma tradução do Boris Schneiderman. Nessa novela, publicada em 1886, nós acompanhamos um homem chamado Ivan, uma pessoa inteligente, bem-sucedida e da alta sociedade, que achava ter uma vida perfeita. Só que, por conta de uma infelicidade, ele começou a refletir sobre aquilo que viveu e sobre como muitas vezes não fez as coisas que realmente gostaria de ter feito. Em linhas gerais, essa é uma obra que fala sobre como a vida é curta, sobre a inevitabilidade da morte e sobre como todos os caminhos levam a ela, mais cedo ou mais tarde. Só que mais importante do que isso, essa é uma novela que nos mostra, quando a morte está chegando, que nós podemos olhar para trás e ver tanto aquilo que vivenciamos, quanto aquilo que deixamos de vivenciar no tempo que tínhamos ao nosso dispor. Para mim, essa é uma obra um tanto quanto angustiante. Ela realmente nos coloca para refletir sobre o que nós vamos pensar na hora H. Será que a nossa vida foi satisfatória ou não? Finalizando a lista, o último livro que eu quero comentar com vocês é o famoso O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora inglesa Emily Brontë. Eu li esse livro nessa edição aqui da Clássico Zahar, que conta com uma tradução feita por Adriana Lisboa. Aqui nós temos uma história intensa de paixão e ódio, com vários pontos de vista e vários personagens, mas marcada principalmente pela relação entre Catherine e o seu irmão adotivo Heathcliff, um homem que sempre se sentiu desprezado pelo restante da família e que, por conta disso, nutriu um forte desejo de vingança.
Nesse livro, a passagem do tempo, ela aparece muito com base na gradual degradação das coisas, a degradação dos personagens aqui retratados, especialmente do Heathcliff, mas também da família como um todo, com o passar das gerações. O livro traz uma ideia de que essa ruína, essa degradação, especialmente na personalidade, vem muito por conta das experiências passadas, e não necessariamente porque o ser humano é ruim por natureza ou algo assim. É muito interessante você perceber a forma como os personagens vão mudando com o passar dos anos, especialmente no que diz respeito aos seus sentimentos, que geralmente vão se modificando para pior. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei anteriormente, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!